Olá, alunos do IBAD, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso médio de Teologia. E hoje, Pastor Mateus, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nós vamos falar sobre a unidade 3 do livro Hebreus e Epístolas Gerais. É isso aí, na aula de hoje nós vamos estudar as epístolas escritas pelo apóstolo Pedro. Exatamente, mas antes de nós começarmos a aula, dois recadinhos importantes. O primeiro, deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, porque isso é muito importante para nós, para o nosso bate-papo de segunda-feira. E a segunda observação, uma dica, na verdade, é um puxãozinho de orelha, se você me permite. Leia o livro, tudo bem? Se você não fizer o acompanhamento da leitura semanal do teu livro, você vai perder informações riquíssimas contidas nesse livro e nessa unidade, Pastor Mateus. É isso mesmo. A nossa aula aqui, ela é um resumo dos pontos mais importantes que nós temos em cada unidade, mas a leitura do livro, ela é fundamental. Exatamente. Então vamos lá, capítulo 1, a vida e obra do apóstolo Pedro. Mas antes de falar, Pastor Mateus, da vida do apóstolo Pedro, a gente precisa entender qual era o contexto que aquele povo vivia. O contexto que os leitores da epístola escrita por Pedro, a gente vai falar isso um pouquinho lá na frente, eles passavam por um cenário de bastante perseguições. Então era um momento um pouco difícil para que a fé deles permanecesse firme. O apóstolo Pedro, então, ele vai falar um pouquinho sobre isso e vai dar uma injeção de ânimo, se eu posso dizer assim, nessas pessoas. Mas quem que era esse tal de Pedro? O apóstolo Pedro, começando então o nome dele como Pedrão ou Simeão. Olha, Simeão, lembra do Simeão que deu aquele workshop para nós? Simeão, ele é uma variante grega do nome Simão, e depois por Jesus apelidado por Cefas. O que significa Cefas? Pedra, rocha, do grego Petros. Isso mesmo. Que significa pedregulho, uma pedrinha pequena. Mas como assim, se Cefas é rocha, mas Petros é pedrinha pequena? Aguenta aí que um pouquinho lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pedro, ele era filho de Jonas, irmão de André, um pescador por ofício. Pedro, ele nasceu na cidade de Betsaiba, às margens do rio Tiberíades, e ele era um homem muito generoso. Pedro, ele tinha uma personalidade muito forte, e pessoas com personalidade forte, Pastor Mateus, do 8 a 80 é muito fácil. Da mesma maneira que Pedro, ele era um homem, olha só, extremamente generoso, entusiasmado, franco e impulsivo, ou seja, da mesma maneira que ele amava as pessoas, para ele odiar ou não gostar das pessoas, ele era com a mesma intensidade. O apóstolo Pedro, ele não teve muita instrução teológica sistemática. O que ele sabia sobre o Messias foi o que ele aprendeu junto com o seu irmão André através de João Batista. João Batista, primo de Jesus, como nós já estudamos, que veio preparar o caminho para o rei. E como que foi o encontro de Pedro? E isso eu acho muito interessante, eu quero destacar um pouquinho, Pastor Mateus, e eu gostaria que você comentasse também sobre isso. Pedro, ele teve um único encontro com Jesus e já começou a seguir o mestre. Através do seu irmão André, que apresentou Jesus para Pedro. No primeiro contato que Pedro teve com Jesus, ele já deixou de ser um pescador de homens, e olha só, ele não era só um pescador. O teu livro vai falar que ele tinha uma sociedade, ou seja, Pedro, ele era um empresário, junto com André e mais alguns personagens. Pedro, ele deixa de fazer o que ele fazia, ele começa a caminhar com Jesus, e é convidado então pelo próprio Cristo para integrar, olha só essa palavra aqui difícil, o colégio apostólico. O que seria o colégio apostólico? Nada mais, nada menos do que os 12 apóstolos que seguiam Jesus. Mas olha que interessante, um único encontro com o Messias foi suficiente para que ele tivesse, podemos dizer assim, Pastor Mateus, uma metanoia e decidir viver uma nova caminhada.
que você acha sobre isso, pastor Mateus? Pedro, ele não titubeou, né? Quando ele conheceu Jesus, mesmo talvez sem ter a certeza de todas as coisas, eu creio que o coração dele queimou, né? Exatamente. Isso o impulsionou para que ele pudesse então dizer sim àquela chamada. E nós vemos a importância que esse homem, mesmo com uma cultura não tão apurada, sim, mesmo com algumas dificuldades, talvez uma história semelhante à sua e à nossa aqui, mas isso foi extremamente importante, porque esse encontro impulsionou então a fé daquele homem. Ele disse sim ao chamado e marcou a sua geração, e hoje estamos falando dele aqui mais uma vez. Esse encontro de Pedro com Jesus, ele tinha por volta de 30 anos de idade, então ele ainda era um jovem e uma idade crucial, né? A gente costuma falar que os 30 anos, inclusive é a idade que eu estou hoje, é uma idade de estabelecer as coisas. Você já passou a fase da juventude que você investe, agora aos 30 talvez você comece a estabelecer, para mais para frente você começar a colher os frutos. Verdade. Então, num momento crucial da vida de Pedro, assim como o pastor Mateus falou, ele não titubeou. A impulsividade de Pedro talvez trouxe para ele a seguinte relação: não, eu acredito no Messias e eu vou seguir ele a partir de agora. E aí nós conhecemos várias histórias do apóstolo Pedro. Exemplo, Pedro andou sobre as águas. Mateus, mas ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Os outros discípulos, Mateus, André, João, eles ouviram, foram testemunhas oculares de um homem que andou sobre as águas, mas quem andou foi o Pedrão. E sabe o que eu aprendo com isso? Só anda sobre as águas quem sai do barco. Talvez você ou eu, nós vivemos algumas fases na nossa vida, pastor Mateus, que nós não rompemos, mas a gente não quer sair do barco. Pedro, ele sai do barco, ele anda sobre as águas e ele afunda, porque mostra a naturalidade. Mas quando ele afunda, quem que estende a mão? Jesus, o próprio Jesus, e isso é incrível. Também Pedro nega Jesus. Ele sabia que ele ia negar Jesus, mas depois Jesus chama Pedro e mostra o lado humano dele e pergunta: Pedrão, você me ama? Ele fala: sim, Jesus, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedrão, você me ama? Ele fala: sim, Jesus, eu te amo. Depois Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? É aquele momento que cai a ficha. Ele fala: Senhor, eu te amo com amor incondicional. E o que Jesus fala para ele, pastor Mateus? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Aquele homem impulsivo que quando Jesus foi preso, cortou a orelha do soldado, do tal do Malcolm, não é o jogador que jogou no Corinthians, não. Aquele mesmo homem ficou com a responsabilidade de cuidar das ovelhas do mestre. E o final da vida desse homem mostra que ele viveu intensamente aquilo que ele foi chamado, ao ponto dele se tornar um mártir. E o que é um mártir? O mártir nada mais é do que uma pessoa que ela entrega a sua vida por amor do Evangelho. E alguns estudiosos, na verdade, a tradição diz que quando Pedro ele recebeu a sentença de morte, e a sentença de morte foi a mesma do Cristo, de Jesus, que era o que? Ser crucificado. Ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Vocês podem me crucificar, mas por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Olha só, até nos últimos minutos, Pedro ele continuou dizendo sim para o plano e para o chamado que o Senhor tinha dado para ele. Então é sobre esse homem que nós vamos falar. Eu não sei se isso te empolga, mas eu fico muito empolgado quando eu vejo pessoas que foram fiéis até o final da caminhada com o seu sim. Pessoas que disseram sim e não titubearam. No momento da caminhada tiveram medo, faltou fé, mas foram até o final com aquilo que o mestre entregou na mão deles. E isso foi fundamental para que eu e você, pastor Mateus, nós estivéssemos aqui estudando sobre ele. E agora falando sobre a autoria da primeira e da segunda epístola. Na verdade você vai ver aí que são duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro. Então, pontos interessantes, eu gostaria que você fosse comigo lá na página 99 e 100 do teu livro. Segunda carta, Pedro ele se apresenta como autor da carta, como autor da epístola.
E tanto para a primeira quanto para a segunda, qual que é o questionamento? Eu achei até um pouco engraçado os questionamentos. O primeiro, as pessoas falaram assim, né, alguns teólogos, cara, ele era pescador. Se ele era pescador, ele não tinha estudo, logo ele não conseguiria escrever de forma tão culta, né, como o livro ele se apresenta. O segundo, a língua pela qual foi escrita. Porém, a língua pela qual foi escrita era um dialeto utilizado pelos pescadores galileus, ou seja, que faz defender, na verdade, nos faz acreditar que Pedro foi o autor das epístolas. Alguns estudiosos, eles não acreditam que Pedro foi o autor das epístolas pelo fato dele ser inculto ou indouto, né? Na verdade, eles usam esse termo indouto. Porém, Pedro, ele tinha um amigo por nome Silvano, que o ajudou na escrita e também na elaboração da carta para que ela ficasse legível. Então, nós defendemos, tanto para a primeira quanto para a segunda epístola, assim como o autor do livro, que Pedro, ele foi o autor de ambas as cartas. Tudo bem até aqui? Então, nós já sabemos quem foi Pedro e que ele escreveu. Agora, pastor Mateus, como nós já falamos nas outras aulas, quem escreve a carta, escreve para alguém. Isso. Então nós vamos falar agora sobre a data, o local e os destinatários dessas cartas do apóstolo Pedro. Isso mesmo. Como nós vimos então, o apóstolo Pedro, ele fez a lavratura, a escrita de 2 cartas, e elas foram em tempos distintos. Segundo os estudiosos, tudo indica, Mateus, que a primeira epístola, ela foi escrita na década de 60 depois de Cristo, logo no comecinho do ano 60, e o cenário histórico ele corrobora para isso. O conteúdo da carta também nos ajuda a entender essa data aproximada dos anos 60. Por quê? Era um tempo de transição política, mas sem perseguição ainda. Era um tempo de tranquilidade social. Uma observação que cabe aqui é muito importante. Nero, o governador, ele faz as suas perseguições mais ferrenhas, principalmente no ano 64. E na primeira epístola, Pedro, ele não trata sobre questões de perseguição. Então, tudo indica que ela foi escrita antes do ano 64, aproximadamente ali por volta do ano 60. E uma coisa interessante aqui também é que ele incita os seus leitores a suportarem por amor de Cristo as dificuldades que eles estavam passando. Por mais que as perseguições não estavam sendo tão fortes ainda, é claro que perseguições aos cristãos houveram e sempre ao longo da história, isso nós já estudamos também aqui, mas Pedro ele incita, então ele estimula os cristãos a permanecerem firmes na palavra. A segunda carta, ela foi escrita depois de 65, mas antes de 68. Aqui sim nós já temos então uma questão das perseguições da igreja romana por parte de Nero. Os cristãos eram perseguidos naquela época, que eles foram acusados de incendiar a capital, Roma, a capital do império. Então, a segunda carta, ela já se dedica mais a esse período de 65 a 68. O foco do ensinamento é a busca do verdadeiro conhecimento e das doutrinas do Evangelho. Sabe por quê, Mateus? Porque naquela época o gnosticismo ganhava força. Então Pedro ele instrui os seus leitores que a fundamentação bíblica da palavra dos evangelhos era a fundamentação correta a ser seguida para combater princípios heréticos do gnosticismo. E o interessante é que Pedro ele é martirizado no ano 67, no mesmo ano que o apóstolo Paulo. Então, a carta ela foi escrita entre 65 e 67, conforme o Ricardo Carvalho vai abordar aqui na página 104, mas a história diz e as tradições mostram que provavelmente no ano 67 a segunda carta foi escrita. E qual local, qual a localidade então que Pedro teria escrito essas cartas? Tudo indica também que foi em Roma. O contexto das cartas
e também os estudos da época indicam que foi escrito em Roma. E é até interessante que na carta Pedro ele usa uma comparação, ele cita a Babilônia, mas não a Babilônia antiga da Mesopotâmia, da região do rio Eufrates. Ele cita a Babilônia, mas não a localidade, a cidade propriamente dita. Ele faz um paralelo entre a Babilônia sendo Roma, devido à pecaminosidade que existia naquela época. Os estudos históricos não indicam nenhuma visita presencial de Pedro à Babilônia, então ele usa aqui de uma alegoria. Sim. Ele faz então aqui de uma figura de linguagem, comparando Roma com a pecaminosidade que havia ali, a grande influência da Babilônia também no passado. Tanto é que ele cita aqui, o autor cita que Roma, chamada, como Babilônia, por ser a capital mundial da idolatria naquela época. Outra evidência que corrobora que ele estava em Roma é que João Marcos também estava lá durante a escrita da carta. E João Marcos tinha sido chamado por Paulo, o apóstolo Paulo, antes que ele morresse, antes que ele fosse martirizado. Paulo, no final de uma das cartas, ele diz a João Marcos que viesse depressa ter encontro com ele. Então João Marcos estava em Roma porque foi visitar Paulo, e João Marcos participa ali do contexto das cartas, então é mais um fator que corrobora para isso. E tantos testemunhos também, de historiadores, teólogos, estudiosos vão dizer também a respeito dessas mesmas coisas. E falando um pouquinho agora a respeito dos destinatários, porque como nós temos visto bastante aqui, tanto nesse livro quanto no livro anterior, uma carta só faz sentido se ela encontrar um público-alvo. E esse público-alvo se encontrava na Ásia Menor, na região ali da Galácia, da Capadócia, da Bitínia e também do Ponto. O Ponto era uma província da Ásia Menor. Inclusive Áquila era natural dessa província. Nós já estudamos sobre Áquila e falamos um pouquinho sobre ele, inclusive nesse livro e no livro anterior. Exatamente, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, ele mesmo. Então, os irmãos ali daquela região, que eram constituídos tanto por judeus que se converteram, quanto por gentios, foram eles que receberam essas duas epístolas do apóstolo Pedro. Uma coisa que é interessante também, Mateus, é que não foi Pedro que edificou, que fundou essas igrejas. Sim. Muito provavelmente essas igrejas foram edificadas pelo apóstolo Paulo, durante as suas viagens missionárias. Mas nós vemos o amor de Deus por esses irmãos, e o apóstolo Pedro então ele é impulsionado a escrever orientações para aquela igreja, para aquelas cidades, naquela época. E nós vemos aqui que é muito interessante que o povo judeu recebeu ensinamentos de Pedro, mas também o povo gentil. Ele foi conhecido como um apóstolo dos judeus, assim como Paulo era reconhecido como um apóstolo dos gentios. Entretanto, o apóstolo Pedro, ele direciona os seus ensinamentos não somente a judeus, durante o período da igreja primitiva, mas também aqui aos gentios que estavam naquela região da Ásia Menor. Muito bem. Um ponto interessante em tudo isso que o pastor Mateus falou, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, quando a gente fala sobre os destinatários, uma das coisas que é muito importante para nós, e nós temos visto isso desde das outras unidades que nós temos estudado, também no livro Epístolas Paulinas, uma carta ela só faz sentido para o destinatário quando o emitente, o pastor Mateus usou uma palavra bem bonita aqui, padrão pastor Natanael, o lavrador da carta, quando o escritor ele tem conhecimento da necessidade de quem vai ler. E olha só, quando nós falamos sobre a universalidade da epístola, e nós vamos discorrer agora sobre elas, o quanto isso faz sentido para os nossos dias hoje. Isso mostra que o apóstolo Pedro, ele também foi usado ali, inspirado por Deus, como uma carta profética para os nossos dias. E isso mostra o quanto eu e você precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus está falando. Talvez Deus
tem te impulsionado a escrever cartas. Não estou falando que você vai escrever uma carta que vai compor a Bíblia, mas sabe, fique atento à necessidade das pessoas e busque em Deus talvez a resposta que essas pessoas elas não estão tendo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Baseado nisso, nós entramos no capítulo 2. Para as epístolas, para a primeira e segunda epístola do apóstolo Pedro, está lá no compêndio da Bíblia Sagrada, ela precisou passar pelo crivo canônico. Sim. Certo, pastor Mateus? Isso Então nós mesmo. vamos falar agora do capítulo 2 sobre a canonicidade das epístolas petrinas. É isso mesmo. A primeira epístola do apóstolo Paulo, ela foi de pronto aceita no cânon sagrado. Mas a segunda epístola, ela encontrou algumas barreiras a mais, né? Nós discutimos aqui um pouquinho anteriormente a respeito de que seria o apóstolo Pedro mesmo o escritor Sim. das cartas, né? Já falamos sobre isso. A segunda carta, ela sofreu um pouco mais então de demora para a inclusão, porque havia uma dúvida ainda maior. Mas enfim, no capítulo 2, nós vamos analisar basicamente 4 critérios que foram fundamentais e foram utilizados para que houvesse então essa aprovação e sim o selo, né, fosse chancelado, né, a inclusão dessas 2 cartas nos nossos livros bíblicos, a Bíblia que a gente tem em mãos nos dias de hoje. O primeiro critério então que o autor Ricardo Carvalho ele vai utilizar é justamente a questão da inspiração do Espírito Santo. Porque se nós pegarmos a Bíblia como um todo, não somente o Novo Testamento, mas de capa a capa, nós vamos ver, Mateus, que Deus ele vai construindo uma história ao longo do tempo, Sim. ao longo dos livros. É claro que Jesus é o personagem principal dessa carta, mas nós vemos que o Espírito Santo ele é o autor principal. Apesar da Bíblia ter sido escrita por vários autores ao longo da história, a autoria do Espírito Santo ela se faz presente Exatamente. em todos os livros. Então há uma construção de conteúdos, e esses conteúdos eles conversam, eles se comunicam. Então a influência do Espírito Santo é notória. O próprio apóstolo Pedro ele reconhece isso, ele cita e reconhece que ele foi também instruído pelo Espírito Santo, assim como os profetas, assim como os escritores do Antigo Testamento, ele também se coloca nessa dependência. Então esse é o primeiro critério que foi reconhecido e passou pelo crivo dos estudiosos quando houve então a determinação de ser livro canônico ou não. O segundo critério é o critério da apostolicidade. E se você vai bem se lembrar, apostolicidade dizia respeito àquele que fazia parte do colégio apostólico. E nós estamos falando aqui de um dos 12 que andaram e viveram diretamente com Cristo. Então, na questão da apostolicidade, não havia dúvida. Passou direto. Passou direto. Essa foi tranquila. Então, foi um ponto positivo, porque Pedro caminhou praticamente durante todo o ministério ao lado de Cristo. Então, a questão da apostolicidade foi um ponto positivo. E é interessante citar também que na segunda carta, no capítulo 3, versículo 1, as palavras de Pedro diz assim aos seus destinatários: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então veja bem, quando Pedro escreve a segunda epístola, isso auxiliou muito para dizer que a segunda epístola era dele. Ele cita que já havia escrito uma primeira. Então isso quer dizer assim, eu já escrevi uma primeira, agora estou escrevendo a segunda. E por que havia dúvida em relação à segunda, Mateus? Porque o estilo gramatical usado por ele se distanciou um pouco da primeira carta. Havia dúvida se talvez não houvesse uma influência de Paulo ou de Judas. Então poderia ser uma obra que não fosse inédita, mas um compêndio de outros textos que foram juntados e formaram uma carta. Mas o próprio apóstolo, na segunda epístola, ele deixa claro: assim como eu escrevi a primeira, agora eu exorto vocês nesse segundo momento. O terceiro critério da canonicidade
diz respeito à ortodoxia. E a ortodoxia, como também já vimos aqui no nosso curso, diz respeito à fundamentação, à base, semelhante aos ensinos que Jesus já havia trazido. Então Pedro nada mais que busca em sua memória o que ele aprendeu com Cristo, o que o nosso mestre ensinou durante a caminhada do ministério, e ele usa os mesmos embasamentos firmados no evangelho que Jesus deixou. Então essa questão da ortodoxia também não teve problema quanto a isso, porque havia uma mesma linha de raciocínio, pensamento, ensino, fundamentação com os evangelhos. Então, ao longo das suas recomendações, ele usava de exemplos que corroboraram com as escrituras dos evangelhos. Então, essa segunda epístola, por exemplo, ela tinha como tema central o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, que é o que os evangelhos deixaram para nós tranquilamente. E um ponto importante aqui, sempre nós vamos passar por isso, era o combate ao gnosticismo. Porque era uma seita baseada, porque era uma seita que tinha a sua base em pensamentos humanos, pensamentos filosóficos, não inspirada por Deus, não tinha nada a ver com inspiração do Espírito Santo. Então, o alinhamento ao Evangelho de Cristo passa pelo crivo da ortodoxia e combatia também a seita gnóstica, que era muito presente naquela região. E o quarto e último critério é a questão da universalidade. Ela foi primeiramente, ou as duas cartas foram primeiramente escritas a um grupo específico, mas essas cartas também eram reproduzidas para outros irmãos, para outros grupos de fé, outras comunidades que não foram os destinatários iniciais e eram aceitas pelas outras comunidades também. Então a universalidade também estava presente, tanto é que essa carta, ela se encaixa, essas duas cartas se encaixam perfeitamente nos nossos dias hoje. Então, passando por esses 4 critérios, as duas cartas foram chanceladas como divinamente inspiradas e passaram então a compor o cânon sagrado. Mas também há um outro ponto importante, que foi o próprio testemunho dos pais da igreja. Exatamente. Grandes homens estudiosos, teólogos dos primeiros séculos, que também ao estudarem as epístolas corroboraram e também chancelaram a questão da autoria por Pedro, da inspiração divina, da universalidade, ortodoxia, apostolicidade, enfim. Um dos nomes dos pais da igreja foi Irineu, que citou muito a epístola de Pedro, principalmente a primeira carta, dando crédito então como uma obra divinamente inspirada, né? E por que Irineu foi importante? Por que a opinião de Irineu era importante? Porque ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Então ele vinha de uma linhagem fidedigna, genuína, de uma linhagem importante na questão do ensino da palavra. Então a opinião de Irineu tinha todo sentido, peso, né? Tinha um peso, muito bem lembrado, um peso naquela época. Um outro estudioso, Eusébio de Cesareia, muito conhecido pelas... Já falamos dele em algumas aulas passadas. Isso mesmo, já comentamos, já fizemos uso dos seus estudos aqui. Eusébio de Cesareia, ele também chancela isso. É claro que a segunda carta, ele tinha algumas reservas, né? A segunda carta, ela sempre trouxe alguns questionamentos a mais, né? Mas como nós já demos aqui argumentos, ela também foi autorizada, né, e reconhecida. Então Eusébio de Cesareia e também Atanásio de Alexandria, um outro personagem muito importante, também usou do seu conhecimento, e esse sim corroborou e deu o selo para que a segunda epístola também fosse aceita. Havia também um peso das suas contribuições. Nós estudamos isso principalmente em Cristologia. Isso, exatamente. Eu me lembro aqui que ele era um combatente da fé naquele período de incertezas, em que se levantavam dúvidas a respeito da divindade, da humanidade de Cristo. Exatamente. E os concílios de Hipona
e Cartago, eles então ratificaram tudo que nós falamos aqui, e deram então esse arremate final, reconhecendo essas duas cartas, fechando então os 27 livros do Novo Testamento. Exatamente. Então nós falamos sobre a canonicidade. Então se está na Bíblia, meu irmão, é porque bastante gente estudou. Sim. E eu quero abrir um parênteses aqui, pastor Mateus, antes de nós entrarmos para o capítulo 3. Olha só, pensa comigo um pouquinho. Se o apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, que experimentou o contato físico com o mestre, que não só fez parte dos 12, mas fazia parte dos 3 que eram os mais íntimos de Jesus, aquele que eu falei no começo que andou sobre as águas, aquele que recebeu do próprio Cristo a responsabilidade de cuidar das ovelhas do mestre. Se esse mesmo Pedrão que nós estamos fazendo, ele recebeu fortes estudos quanto ao conteúdo daquele que ele estava escrevendo, por que muitas vezes eu e você não filtramos as informações que chegamos até nós? Mateus, tem nada a ver com o que você está falando? Tem sim. Nós estamos vivendo num tempo onde, e eu já falei isso em outras aulas, mas eu acho pertinente falarmos mais um pouquinho. Hoje, meu irmão, na internet todo mundo tem voz, e glória a Deus pela internet. Só que, por favor, filtre aquilo que você está escrevendo, sabe? Se você está escutando algo que foge à palavra de Deus, já corre atrás. Ah não, mas eu quero escutar um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais além da teologia. Eu creio que você tem líderes capacitados para te instruir. Por favor, não saia procurando em qualquer lugar aí. Se o próprio Pedrão teve um crivo estreito para que aquilo que ele escreveu fizesse parte da palavra de Deus, eu acredito que existem muitas pessoas por aí que você deveria ter um pouquinho mais de cautela quanto àquilo que você está consumindo. Sabe por quê? Porque a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são janelas para a nossa alma. Verdade. E se nós não filtramos aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos alimentando num tempo como esse no qual nós estamos vivendo. Faz sentido, pastor Mateus? Com certeza. Aquilo que nós nos alimentamos vai refletir no nosso ser como um todo. Quando eu falo da questão física, se eu tiver uma boa alimentação e um bom cuidado, o meu corpo vai ser saudável. Exatamente. E quando eu falo de questões espirituais, com certeza isso também vale. Então nós precisamos estar muito atentos e tomar bastante cuidado, porque assim, existe uma gama de conteúdos, mas nós precisamos receber sempre uma orientação onde nós estamos plantados. Exatamente. Uma orientação da nossa liderança. Então o melhor lugar para você se alimentar é juntamente com os seus pastores, é juntamente com os seus líderes, é no lugar em que o Senhor te plantou, porque ali plantado você vai frutificar. Amém. Amém? Amém. Esteja alinhado com a visão do teu ministério, ponto. Ah, mas eu não concordo. Ah, você não concorda, mas você já chamou teu pastor alguma vez para sentar com ele e falar que você não concorda? Não, você fica procurando em outras fontes. Mateus, você está bravo? Não estou bravo. É que eu estou cansado já de ver alguns comentários por aí. E enfim, você já entendeu aquilo que eu quis dizer, certo? Então, busque fontes que tenham um conteúdo sólido, saudável e baseado na palavra de Deus. E falando em conteúdo, o capítulo 3 vai falar sobre o conteúdo das epístolas que o apóstolo Pedro escreveu. No 3.1 nós vamos falar sobre o conteúdo da primeira carta, primeira epístola, e no 3.2 o conteúdo da segunda epístola. Então eu quero convidar você a abrir comigo o teu livro na página 115. Abre o livro aí comigo na página 115. No 3.1 nós vamos falar sobre a genuína graça de Deus contida na primeira epístola. O que Pedro ele está querendo dizer com isso sobre a genuína graça de Deus? Que independente das perseguições, independente da situação que o povo estava vivendo e aplicando para nós, independente das circunstâncias, existe uma graça abundante de Deus para nós. Existe uma graça abundante. O que é uma graça abundante? É que vai muito mais além daquilo que a gente pode pensar,
que é a coisa abundante? Pensa comigo num banquete. Não, vamos voltar. Pensa comigo na tua janta lá. O teu prato de arroz, feijão. Isso é algo que vai te alimentar. Agora pensa na ceia de Natal. Aquele negócio abundante que às vezes, e eu não sei como que é a tradição da tua família, mas tanto na minha família do Mateus, quanto na minha esposa, tanto a minha mãe quanto a minha sogra, elas gostam muito de fazer aquela mesa de fruta, bonita, e corta a melancia, e fica a coisa mais linda. Mas você come a melancia, é tanta coisa para você comer, que dá, olha que bonito as frutas. Por quê? Porque o negócio é em abundância. A graça de Deus para nós, ela é abundante, independente das perseguições. Tudo bem? Você abriu comigo na página 115? Pastor Mateus, você empresta seu livro para mim? Porque na página 115, nós vamos ver algo muito importante que o apóstolo Pedro, ele coloca. Então você vai ver que tem um quadrinho, olha só o que fala esse quadrinho: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas agora da semente incorruptível, por onde? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que Pedro está falando? Olha só, independente da situação que você está vivendo, a graça de Deus, ela é abundante, mas você só encontra a abundância da graça de Deus quando você permite agora que a palavra de Deus, ela faça sentido na tua vida. Faz sentido para você? E como que essa palavra faz sentido, pastor Mateus? Através da nossa fé. Com certeza. Nós falamos sobre fé já na unidade anterior. Sim. E olha só de novo Pedro trazendo: a nossa fé, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus para que possamos experimentar dessa genuína graça. E uma vez experimentando da genuína graça de Deus, essa genuína graça agora ela faz parte da vida cristã. Olha, o que significa essa vida cristã? Paulo, ele fala sobre uma fé dinâmica. Eu achei interessante isso. O que é uma fé dinâmica? A fé dinâmica, ela não se inicia, segundo o apóstolo Pedro, no desapego à maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. O reflexo do dinamismo da fé, ele é fruto da obediência. Ou seja, o que é uma fé dinâmica? É uma fé obediente. Uma fé dinâmica é uma fé que talvez você olhe e você pense assim: cara, isso não faz sentido para mim. Olha, eu olho isso daqui e eu não consigo aplicar, mas eu obedeço. A partir do momento que eu obedeço, uma fé dinâmica, ela não é uma fé estática. O que é algo estático? Esse copo aqui, ele é estático, ele está parado. Ele precisa que o Mateus pegue ele e dê movimento para ele. Uma fé dinâmica é uma fé que está em constante movimento, e uma fé em constante movimento, ela precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus, para que isso se torne aplicável na nossa vida, em sociedade, em família. O apóstolo Pedro, quando ele fala sobre a vida cristã, ele está trazendo essa consciência para os leitores: olha, vocês vivem em sociedade, logo vocês têm governantes sobre vocês, vocês precisam estar atentos às leis dos governantes, vocês precisam dar testemunho perante a sociedade que a palavra de Deus é o que dita e é a regra fundamental na vida de vocês. E trazendo para os nossos dias hoje, nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus. Tudo bem? O apóstolo Pedro, lá no 3.1.3 do teu livro, né, o autor falando, ele vai falar também dessa mesma genuína graça agora no convívio familiar. E num tempo como esse que nós estamos vivendo, pastor Mateus, onde as famílias estão mais tempo juntas. É verdade. Nós precisamos entender que a genuína graça de Deus, ela se manifesta em nós. E olha a página 117.
respeito mútuo entre os cônjuges, entre marido e mulher. Cônjuges talvez é uma palavra, mas o cônjuge é o casal, né? O respeito mútuo, o que é esse respeito mútuo? Os dois precisam estar de igual acordo. O homem cabeça do lar, o sacerdote do lar, mas a esposa submissa, ou seja, sobre a mesma missão do marido. Por quê? Porque eles são uma só carne. Uma vez que eles são uma só carne, eles precisam estar com um comportamento puro. O que é um comportamento puro? Quando um dos dois está em pecaminosidade na carne, ele está corrompendo o outro. Não pense você que um casal, vocês são uma só carne. Talvez se o marido ele comete o pecado do adultério, ele está corrompendo o leito matrimonial. Não é verdade, pastor Mateus? É isso mesmo. O apóstolo Pedro ele fala sobre isso depois, sobre a honra e a valorização do cônjuge na proteção à parte mais fraca. O que é a parte mais fraca? A mulher. A mulher, mas no mundo como nós estamos vivendo hoje, que o feminismo ele está cada vez mais sendo plantado, o mais fraco aqui é o lado mais frágil, e o próprio Jesus ele falou assim: maridos, amai as vossas esposas como eu amei a igreja. E o que Jesus fez? Ele se entregou por ela. Pedro ele faz alusão, então ele traz de novo essa honra e a valorização, um amor capaz de sacrificar a sua vida em benefício ao outro. E depois a prática constante da oração pela família. E aqui eu quero abrir um parênteses, que não é apenas, pastor Mateus, a oração pela família. Nós, como eu sou casado, o pastor Mateus é casado, nós como sacerdotes do lar, nós precisamos orar pela nossa família, mas também nós precisamos orar com a nossa família. Infelizmente nós vemos muitos lares cristãos onde a prática da oração em família ela não está presente mais. As pessoas elas só oram juntas, e olha só, é triste esse dado que eu vou trazer, mas muitas famílias elas só oram juntas quando talvez num culto o pastor fala: olha, você que tem, palavras do pastor Sebem agora, você que tem o teu familiar aí com você, pegue a mão dele. Talvez você está vivendo um tempo que a tua última oração em família foi num culto, e eu quero trazer esse alerta. Pedro ele fala sobre a prática constante da oração pela família e também com a família. Aproveite esse tempo de isolamento social para fazer, quem sabe, pastor Mateus, um culto doméstico. Sim. Eu não estou falando que você não tem que participar da live da tua igreja, você tem que participar, você tem que honrar toda a estrutura que o teu ministério está fazendo. Mas se o teu culto é na quinta, separa um dia da semana e faz um culto familiar, pega o violão lá, faz um louvor, um faz uma oração, outro traz uma palavra, ou coloca um playback, ou enfim, usa a criatividade que Deus te deu. Mas e aí você, aluno do IBAD, que é o sacerdote da tua casa, que é o cabeça do teu lar, eu quero deixar para você não um puxão de orelha, mas eu quero estimular você. Ore com a sua família constantemente, e eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para que os outros passos, a honra, o leito puro, ao honrar o lado mais frágil, tudo isso vai colaborar para que vocês possam ter uma vida matrimonial saudável. Sabe por quê? Porque vocês que têm filhos, o teu filho está vendo tudo isso que está acontecendo. Sim. Talvez o teu filho está vendo discussão, talvez o teu filho está falando: nossa papai ou mamãe, na igreja vocês levantam a mão, vocês dão glória a Deus e aleluia, e aqui dentro o pau fecha toda hora, com perdão da palavra. Pais, entendam, vocês são um espelho para aquilo que os teus filhos estão vendo. Vovô, vovó, nós temos vovô e vovó, vocês são um espelho também para os seus netos. Então tenha uma prática diária de oração em família. Você não precisa fazer culto todo dia, mas tenha prática diária. E eu vou puxar sardinha aqui agora, pastor Mateus, e depois eu gostaria que você comentasse sobre isso antes de ir para o outro ponto, mas eu acho que falar sobre família é muito importante. Eu cresci num lar cristão, e eu lembro que o meu pai fazia muito culto doméstico. A minha primeira pregação, pastor Mateus, eu devia ter, sei lá, uns 6 ou 7 anos, e o meu pai sempre abria essa oportunidade. É claro, mais uma criança, sim, porque ela também é cheia do Espírito Santo. Não existe Espírito Santo Júnior.
O Espírito Santo que está sobre a Bianca, a filha do pastor Mateus, não é um Espírito Santo em desenvolvimento. Não é menorzinho. Não é menorzinho e depois quando virou a do pastor Mateus é o super saiyadinho, não. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre mim, está sobre você, sobre os teus filhos. E eu tenho certeza que Deus ele pode usar os teus filhos num tempo como esse para trazer paz e esperança para tudo aquilo que vocês estão vivendo. Então eu cresci num lar assim. E agora falando depois do meu casamento, o pastor Sebem, ele tem um hábito que todo dia ele e a pastora Jaque, eles dão as mãos, e se eu tô lá, a Carla tá lá, a Carol tá lá, o Rafa tá lá, ele sempre, antes de fazer qualquer coisa, ele como sacerdote do lar, ele intercede pela família. Então isso precisa ser uma prática nossa diária. Faz sentido, pastor Mateus, ou é coisa da minha cabeça? Não, é uma bênção isso, e é muito importante, né? Essa cumplicidade enquanto família, enquanto casal, mas também na presença dos filhos ou daqueles que fazem parte aí do cotidiano. Até porque a Bíblia vai falar na questão da concordância. Sim. E quando nós estamos em mais de um, né? Em 2 ou 3, Jesus ensinou isso nos evangelhos, a respeito do que nós ligamos na terra, isso também é ligado nos céus. Então nada mais justo, nada melhor do que fazer isso em família, e esse é um tempo mais do que apropriado para que a gente possa mesmo aprender junto dentro do nosso lar, e o Espírito Santo ele se revela. Nós temos experiências na nossa casa também em relação a esses cultos familiares, né? A própria atuação de Deus na vida da nossa filha. Amém. E isso tem abençoado a nossa casa. Então às vezes deixa um pouquinho de lado as séries, pegue nem se for um dia por semana, nem se for um tempinho só, não precisa ser coisa de 2, 3 horas, não. É 1 horinha, meia horinha, louvores, um compartilhamento da palavra. Não precisa preparar um sermão como o seu pastor faz na sua igreja. Seja simples, porque o nosso Deus é um Deus de simplicidade. E Ele age nesse ambiente, trazendo inclusive respostas. Exatamente. Então fica o desafio, certo, pastor Mateus? Com certeza, fica o desafio. E olha só, nós estamos, eu não sei quando que você vai assistir essa aula, mas na segunda-feira eu quero ouvir testemunhos de, principalmente vocês homens casados. Eu vou jogar a bomba no peito de vocês precisam puxar isso, sabe? Não, é claro, esposas, se o teu marido não está puxando, dá uma convidada, mas maridos, essa é uma responsabilidade sua como cabeça, como sacerdote do teu lar. Amém? E agora, pastor Mateus, muito obrigado. No 3.1.5, na verdade 3.1.4, o apóstolo Pedro ele vai falar sobre essa genuína graça que vence o pecado. E isso é muito simples. Pedro ele está falando para os leitores: olha, vocês precisam parar, vocês precisam viver longe dos pecados que vocês estavam praticando. Uma graça que nos constrange, uma graça que nos constrange, uma graça que nos confronta, ela nos estimula a viver uma vida separada do pecado, porque a morte de Cristo na cruz por nós, ela já sepultou os nossos pecados. E agora eu vou até ficar um pouquinho mais para frente. Se a morte de Jesus na cruz já sepultou os nossos pecados, pastor Mateus, por que é que a gente fica desenterrando eles? Não é necessário. Não precisa, meu irmão. Não carregue um peso de algo que Jesus já venceu por você na cruz. Eu não estou falando de viver uma vida de pecado, mas muitas vezes você já venceu esse pecado e o diabo ele fica jogando na tua mente: olha, mas antigamente você era assim. Acusações. Agora você está na igreja, mas eu conheço o teu passado. Se o diabo está falando na tua mente que ele conhece o teu passado, fala para ele assim: você conhece o meu passado, mas Jesus ele conhece o meu passado, presente e futuro. Amém. E o meu futuro é uma vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Amém? Então entenda, a morte de Cristo na cruz por você, por nós, pastor Mateus, já sepultou os nossos pecados. Com certeza, e a Bíblia vai garantir, e essa é uma verdade que a gente tem que tomar posse e viver, que o próprio Deus não se lembra mais. Exatamente. Então se Ele não se lembra mais, o porquê eu vou ficar remoendo ou trazendo isso à memória? Não é lícito que seja assim. Muitas vezes o inimigo ele vai usar mesmo de acusações para tentar nos envergonhar. Sim.
mas como você bem disse, nós temos que colocá-lo no seu devido lugar, né? Ele já é um derrotado, Cristo já triunfou sobre ele, Amém. já perdoou os nossos pecados e nós somos livres. Se o sangue nos purificou, o próprio Senhor não se lembra mais. O nosso pastor, o pastor Sebem, ele usa muito esse exemplo. É como se a nossa vida fosse um livro, e vamos supor que nesse ponto foi o meu encontro com Jesus. A partir de que eu me encontrei com ele, o que ficou para trás, as páginas de trás, elas estão lavadas com o sangue de Jesus, e as páginas em diante, as que virão, estão intactas, em branco, para que eu possa escrever com o Senhor uma nova história e uma história eterna. Amém, glória a Deus por isso. Você não ficou empolgado com isso? Ah, Mateus, mas cara, talvez eu pisei na bola hoje. Ore a Deus, peça perdão dos seus pecados, porque Ele te perdoou. A graça não é uma carta de alforria para você fazer o que você bem entender. A graça, que para nós é de graça, custou caro, custou preço de sangue, mas Ele escolheu nos amar. E falando em amor, pastor Mateus, no 3.1.5, Pedro ele vai falar, o autor escrevendo, né, fala sobre a genuína graça, fruto do amor de Deus. E eu acho isso muito incrível, porque não foi para João que Jesus falou: João, tu me amas? Quem que é o apóstolo do amor? João era o apóstolo do amor. O que deitava no colo do mestre, o que mesmo falava, o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que depois fala, né, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não foi por Pedrão, foi porque cortava a orelha das pessoas, foi porque era impulsivo, sabe? Eu imagino que algumas coisas que aconteceu com os apóstolos não podia ser com Pedrão, porque senão Pedrão ele ia para as cabeças, pastor Mateus. Mas ele também negou Jesus, e Jesus agora chamou ele e falou: Pedro, tu me amas? Como eu já falei no começo, Pedro ele instrui os leitores sobre esse amor, um amor ágape, o amor incondicional de Deus. Se você pegar o original da palavra, como quando Jesus fala lá para Pedro: Pedro, tu me amas, esse primeiro amas é o amor filéu. Depois ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas, com o sentido de amor filéu. O que é o amor filéu, pastor Mateus? É o amor fraterno, é o amor do respeito, do carinho, mas não é esse amor superior, não, incondicional. Era como se Jesus falasse para Pedro assim: Pedrão, tamo junto, né? Tamo junto, Jesus. Pedrão, tamo junto mesmo? Tamo junto, Jesus. Depois ele fala: Pedrão, você me ama com amor condicional? É aquele tamo junto com a mãozinha, com um soquinho? Pedro, ele entendeu que o amor incondicional de Deus por ele era o combustível para que ele conseguisse cumprir o ministério dele até o final. Quando nós não entendemos essa graça do amor de Deus, pastor Mateus, a gente não consegue chegar no próximo dia. Olha só, não faz sentido para nós estarmos aqui hoje gravando essa aula. Não é que a gente grava a aula para vocês, nós amamos vocês, mas nós gravamos essa aula porque nós entendemos que tem um propósito, e esse propósito nasceu no amor incondicional de Deus. Quando nós entendemos o tamanho desse amor, agora nós começamos a amar com esse mesmo amor. Eu te amo, meu irmão, aluno do IBAD, com amor incondicional. Eu tamo junto até o final desse curso, até o final da pandemia, até a volta de Cristo. Pedro, ele instrui agora os leitores a amar os filhos de Deus da mesma maneira que ele entendeu que foi amado. Isso é lindo. Amém? E por último, da primeira epístola, o objetivo. Então, quais são os objetivos da primeira epístola? 3 principais: ter uma vida de esperança, afinal eles sofriam perseguição. O segundo, Pedro ele exorta os leitores quanto à vida do dia a dia, o cotidiano, sobre essa vida em sociedade, família e tudo mais. E terceiro, vocês precisam ter paciência e resistir às perseguições e sofrimentos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai nos moldando. Se ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, agora com perseguição, é aquele tempo que ele vai forjando o nosso caráter.
Então nós fechamos o conteúdo da primeira epístola. E pastor Mateus, agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Isso mesmo. A segunda carta, a segunda epístola, ela possui 3 capítulos no total. E o autor do nosso livro base, ele vai então fazer uma separação e explanar rapidamente aqui, e nós vamos conversar agora sobre isso, mas sempre baseados e fundamentados no seguinte: nós não podemos nos esquecer que o gnosticismo tentava ganhar força naquela época. Então o apóstolo Pedro, ele vai usar dos seus argumentos, das suas exortações e instruções para também combater essa heresia, essa seita que tentava ganhar força. Nós vamos ver que ao longo de toda a história, muitos pensamentos humanos se levantaram para distorcer as escrituras, mas o único conhecimento, o conhecimento verdadeiro, é Jesus. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia, como nós já temos falado inclusive nessa aula também, ela é inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, mas o gnosticismo era baseado em ideias humanas, em pensamentos filosóficos, e há uma discrepância muito grande entre uma elucidação humana e uma autoria, um conteúdo divino. Então Pedro, ele vai chamar atenção na segunda epístola para esses pontos. Então no 3.2.1, Pedro, ele vai falar justamente, o autor, citando o primeiro capítulo da segunda carta, vai falar sobre o verdadeiro conhecimento de Cristo. Não havia alternativa. Aquilo que Cristo fundamentou continuava valendo. O próprio Jesus deu testemunho: os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra jamais passará, e tudo vai se cumprir. Então Pedro, ele reafirma junto aos irmãos da Ásia Menor, de todas aquelas localidades, que o conhecimento genuíno, ele é encontrado em Jesus. E o resultado desse conhecimento, quanto mais eu me aprofundo, eu vou tendo uma maturidade cristã. Eu vou ficando vacinado, se é que eu posso dizer assim, em relação às mentiras, em relação aos enganos, em relação aos falsos ensinos, que isso também era muito presente naquela época. Então o verdadeiro conhecimento, ele se origina em Deus, e esse verdadeiro conhecimento é necessário, foi para os irmãos e é para nós, para que nós possamos combater os falsos ensinos, as heresias que se levantam. Então o apóstolo Pedro, ele fez admoestações às vãs invenções de hipóteses humanas, aos pensamentos filosóficos, às divagações humanas, aquilo que as pessoas que não seguiam a Cristo tentavam usar para distorcer as escrituras. Então os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo, e a palavra é um fruto, a escritura é fruto disso. A escritura procede de Deus, e Pedro reafirma isso no primeiro capítulo da segunda carta. Já no capítulo 2, também falando um pouco a respeito dos falsos mestres, ele vai dizer que os falsos mestres eram aqueles que negavam a Cristo, negavam a obra redentora, deturpavam a verdade, eles eram egoístas em si mesmos, ou seja, eles não aceitavam o que Jesus fez. Então os falsos mestres ou falsos profetas, eles se levantavam para tentar arruinar o que Jesus fez e levantar hipóteses errôneas, não acreditando e não reconhecendo o que Jesus fez. Eu gostaria que você abrisse o seu livro comigo na página 122, porque logo no primeiro parágrafo, eu gostaria que você abrisse o seu livro comigo na página 122, porque logo no primeiro parágrafo, o Ricardo Carvalho, autor do nosso livro-texto, ele vai definir quem eram esses falsos mestres. Esses falsos mestres eram pessoas que já haviam outrora experimentado a liberdade conquistada por Cristo. Então tem um pouco a ver com a apostasia que nós já estudamos aqui. Eram falsos mestres, eram aqueles que já tiveram vivência, já tiveram experiências, mas se frustraram, desanimaram, abandonaram por motivos peculiares, se distanciaram de Cristo. Eles deliberadamente retrocederam às antigas práticas pecaminosas e a um estilo de vida corrupto, maligno e imoral.
E Pedro, ao escrever a carta, Mateus, ele usa palavras pesadas. No capítulo 2, versículo 12, ele vai chamar esses falsos mestres de brutos, irracionais, blasfemos. Então assim, Pedro ele não passou a mão não. Aquilo que precisava ser corrigido e aquilo que precisava ser orientado, ele fez de uma maneira aberta, porque corria o risco da saúde espiritual da igreja. Então Pedro não estava brincando com essas questões. Pedro zelava pelos irmãos que receberam a carta, e Pedro zelou também por nós. Talvez Pedro nem imaginaria que essas cartas correriam milênios, correriam muitos séculos. Estamos diante dessas cartas hoje, e esses ensinos também são saudáveis para as nossas vidas. Então Pedro ele dizia que esses falsos mestres, eles tinham ignorância, completa ignorância sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. E eu só consigo combater aquilo que é falso quando eu conheço o verdadeiro. Eu tenho uma vivência de instituições financeiras. Para você que não sabe, eu trabalhei por cerca de 10 anos num grande banco, do nosso país. E eu me recordo que em conversas com os amigos que trabalhavam nos caixas, isso era corriqueiro, porque sempre tem aquele espertinho que tenta passar a nota falsa, seja no envelope de depósito no caixa eletrônico, ou seja diretamente ali no guichê. E como que os colegas então eles percebiam que uma nota era falsa? Por terem tanto contato com a verdadeira, por manusearem, pegarem na mão, por olharem, saberem os detalhes, eles reconheciam na hora quando uma era falsa. Então quando eu conheço a verdade, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, quando eu tenho um íntimo relacionamento com Ele, quando eu não conheço apenas de ouvir falar, mas eu tenho contato, ando e busco conhecimento, quando chega algo que é falso, eu vou ter a capacidade, eu vou ter a habilidade para identificar, e eu vou ter o Espírito Santo também falando comigo e me alertando sobre isso. Então quando eu conheço o que é verdadeiro, eu desprezo o falso, porque não há comparação. O verdadeiro ele é muito mais excelente, ele é muito mais superior a algo que é falso. Então Pedro ele estava usando também, é claro que a gente contextualizou aqui, mas dessa base de raciocínio para poder alertar os irmãos. E Pedro no capítulo 3 então da segunda carta, ele vai falar um pouco também, Mateus, a respeito da volta de Jesus, para que os irmãos continuassem firmes, não se desviassem, mesmo em meio às dificuldades, às perseguições, aos tempos difíceis, continuassem firmes, porque o que Jesus prometeu ele iria cumprir. Exatamente. A volta de Jesus iria acontecer, independentemente do tempo. Talvez tardasse um pouco, mas como já está bem registrado nas Escrituras, nós não sabemos qual é o dia e a hora. Aqueles irmãos daquela época não poderiam desprezar o conhecimento ou os ensinamentos, porque e se Jesus já tivesse voltado? Eles não sabiam, assim como nós também não sabemos. Talvez você pode falar assim, mas já passaram 2 anos. Irmãos, céus e terra passarão, mas a palavra jamais passará. Aquele que um dia veio prometeu que vai voltar, e isso vai acontecer. Então nós precisamos estar preparados. Por mais que enfrentamos tempos difíceis, por mais que enfrentamos perseguições, enfim, as necessidades que forem, nós precisamos guardar essa convicção firme em nós. Essa palavra tem que ser vivificada no nosso espírito pelo Espírito Santo, para que a gente também esteja firme nela. Então Pedro ele vai advertir e vai explanar sobre essa questão da veracidade da volta de Jesus, e ela não poderia ser esquecida, porque juntamente com isso nós temos as promessas de Deus. As promessas do Senhor, elas se cumprirão, elas se cumprem e se cumprirão nas nossas vidas, e Pedro estava também reforçando então com os irmãos naquela época. E o apóstolo também, conforme o nosso escritor aqui no 3.2.4, ele vai continuar dizendo a respeito então dos irmãos, para eles não se abaterem, para eles não desanimarem, mas para que eles continuassem firmes nos ensinamentos, na doutrina que foi a eles ensinada, e continuassem com uma vida buscando ao Senhor, buscando o conhecimento, o crescimento, a intimidade com o Espírito Santo, para que eles pudessem então permanecer firmes até que o Senhor se manifestasse. Amém. Amém. E aí, está sendo boa a aula para você?
Então para agora um minutinho e coloca aí uma dúvida, um comentário, uma sugestão, um feedback. Vamos exercitar um pouquinho isso. Por quê, Mateus? Porque vocês têm participado pouco, pastor Mateus. O pessoal pode participar mais. Fiquem à vontade, se você não quiser se expor, manda mensagem pra gente em particular, tá bom? Mas isso é muito importante. Agora nós estamos encaminhando para o final da nossa aula. O capítulo 4 e o capítulo 5, o autor ele vai abordar, pastor Mateus, sobre a teologia da primeira epístola. Sim. E no capítulo 5 sobre a teologia da segunda epístola. Começando pelo capítulo 4, pastor Mateus, fala um pouquinho para a gente sobre a ressurreição e o arrebatamento da igreja, e também esse tal da descida de Jesus ao Hades. O capítulo 4 ele tem um conteúdo aqui intrigante, né? Nós vamos comentar um pouco a respeito dessas coisas. Mas não fala tudo não, pastor Mateus, deixa um pouquinho para segunda-feira para a galera ficar um pouquinho na dúvida. É um assunto muito legal, mas que precisa um pouquinho mais de profundidade. Basicamente nós vamos nos deter então na aula. Basicamente aqui na aula nós vamos nos deter no conteúdo apresentado pelo escritor. Sim. Mas nós vamos então na segunda-feira trazer alguns outros ingredientes aí para essa discussão. Já vamos preparados, né? Porque tem umas perguntas que vêm de supetão na hora, mas é um assunto muito legal. Amém, é isso mesmo. Então ele vai falar um pouco a respeito da ressurreição de Cristo e do arrebatamento da igreja. Cristo ele sintetiza tudo aquilo que os profetas, tudo aquilo que os escritores do Antigo Testamento disseram. Cristo então ele é o resumo de todas as escrituras. Aquilo que o Antigo Testamento apontava como sendo o Messias, o Salvador, Cristo então representa isso para nós. Ele foi o primogênito, inclusive o primeiro que ressuscitou. E isso tem uma questão que também aponta para as nossas vidas. Sim. Porque um dia isso vai acontecer conosco também. Então nós vamos ver uma teologia na primeira epístola focada nessa questão da esperança futura. Pedro ele vai usar os exemplos de Jesus como sendo aquele que venceu a morte, como sendo aquele que ressuscitou, e aquele então que foi o primeiro, que depois nós seguiremos também essa mesma trajetória. Porque como o apóstolo Paulo já disse, nós estudamos nas epístolas paulinas, aqueles que morreram em Cristo ao tocar da trombeta ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos receberão um corpo glorificado e também encontrarão o Senhor nos ares. Então os que já estão em Cristo e já não estão mais no nosso meio ressuscitarão, assim como o próprio Cristo também aconteceu. Então um dia você e eu, nós também ressuscitaremos para encontrar com o próprio Senhor. O contraste que há entre a nossa vida aqui, porque talvez alguns podem falar assim, Mateus, mas eu tenho dificuldades, é uma vida às vezes árdua, pesada, mas Cristo também teve sofrimentos durante a sua carreira, durante o seu ministério. Então Cristo ele passou por sofrimentos, e no mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo, nós venceremos como ele também venceu. Então a primeira etapa foi uma etapa de sofrimento, o preço precisou ser pago, mas Cristo depois foi glorificado. Então uma glória que veio inclusive para abençoar o ministério, para estampar mesmo que ele era o Filho de Deus. Então a nossa vida, por mais que talvez seja uma vida de privações, porque a santidade exige a ausência de pecado, negar a própria vontade, nós também seremos reconhecidos pelo Senhor. Né? A mesma glória que o Senhor Jesus recebeu, porque o mesmo Espírito habita em nós, nós também provaremos essa sensação. Então, enquanto o Senhor Jesus não vem, ele não volta, enquanto o arrebatamento, uma palavra que define bem esse momento, não acontece, nós precisamos permanecer firmes, com uma vida separada, buscando ao Senhor, fiéis. Não sabemos o dia nem a hora, então precisamos estar preparados a qualquer momento, a qualquer tempo. Só o Pai sabe, mas isso um dia vai acontecer. Então Pedro, ele não via o céu somente como uma questão futura. As bênçãos do Senhor, as promessas celestiais, elas também se manifestam na nossa vida aqui, e se manifestaram na vida dos irmãos que receberam
essa palavra. E agora sim, entrando então no 4.2, nós vamos falar sobre esse tema que ele é um pouco intrigante e existem embates teológicos a respeito disso, né? Que é a famosa descida de Jesus ao Hades. E essa palavra Hades, ela simboliza o inferno, para ficar fácil aqui da gente entender. Mas antes da gente entrar nisso, nós precisamos mais uma vez lembrar que o Antigo Testamento apontou para Cristo. E ele é o resumo então do propósito de Deus, da vontade de Deus. Então tudo aquilo que a lei e os profetas falaram se concretizou em Jesus. E nós, alunos do IBAD, sabemos muito bem essa história, né? Como que se desenvolveu o ministério de Cristo até a crucificação. Só que uma coisa intrigante, Mateus, é o que aconteceu entre a crucificação e a ressurreição. Nesse intervalo de tempo, entre a sexta-feira e o domingo, o que aconteceu? Então o apóstolo Pedro, ele lança no meio da carta, da primeira epístola, capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: no qual também, falando sobre Jesus, foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, o que aconteceu entre a crucificação e a ressurreição? O apóstolo Pedro, ele nos dá aqui um relance do que pode ter acontecido. E esse é um assunto, então, que levantou muito interesse dos estudiosos e ainda nos nossos dias isso acontece. O que é esse lugar de prisão? Esse lugar de prisão é um ambiente em que eles estão, os espíritos em prisão são aqueles, Mateus, que não aceitaram o testemunho dos profetas, não aceitaram a vida que foi proposta pela lei de Moisés. Esses espíritos que estão em prisão são aqueles que negaram o que Deus fez no Antigo Testamento e negaram também o que Jesus fez até a sua crucificação. Ou seja, pessoas que se rebelaram contra Deus, que não aceitaram o que o Senhor queria fazer, os propósitos de Deus para a humanidade. E eles estão num lugar de prisão que é um lugar de tormento. É um lugar horrível que não se dá muitos detalhes aqui, mas é um lugar em que eles estão aguardando um juízo, até que eles sejam definitivamente lançados no inferno. Então, quando o apóstolo Pedro ele faz essa citação, existem várias possibilidades, mas hoje nós vamos nos deter no que o autor do livro diz, e vamos comentar mais na segunda-feira. O autor do livro diz que, muito provavelmente, então, Cristo ele vai a esse lugar de prisão, aonde estão esses que não aceitaram o testemunho dele próprio, e aqueles que no Antigo Testamento se rebelaram também contra Deus, e ele vai para testemunhar que justamente ele era o Messias. Ele vai para testemunhar que se concretizou nele a lei e os profetas, que aquilo que Moisés, aquilo que os profetas determinaram no Antigo Testamento, ele vai e diz assim: eu sou aquele de quem foi profetizado e de quem a lei falava. Então o autor do livro ele segue esse raciocínio, que Cristo ele desce a esse lugar e ele vai então testemunhar que a palavra falava a respeito dele. O importante a gente colocar aqui é que ele não vai para dar uma segunda chance de salvação para eles, tá? Ele não vai para pregar um evangelho de salvação. Isso é muito bem fundamentado, porque essas pessoas já tinham negado a obra de Deus, já tinham negado os ensinamentos, já não aceitaram, já se rebelaram contra o que Deus havia estabelecido. Então esses são espíritos que desacreditaram enquanto estavam vivos, enquanto eram pessoas como nós aqui. Eles desacreditaram em vida de tudo aquilo que Deus queria fazer, ou daquilo que Deus estabeleceu. E quando Cristo então surge nesse lugar, no Hades, né, nesse lugar de tormento, ele vai para testemunhar. E o que cabe então a esses que estão lá, né, a esses espíritos aprisionados, como diz o versículo? O autor ele cita inclusive o livro de Hebreus, que vai dizer assim, que ao ser humano basta morrer uma vez só, e depois vem o juízo. Então eles receberam um testemunho de que Jesus era a concretização de tudo aquilo que a lei e os profetas falaram,
e eles estão esperando o dia então do julgamento, um julgamento que todos nós passaremos, alguns para a condenação e outros para a vida eterna. Então essa descida ao Hades fala a respeito dessas coisas, mas na segunda-feira nós vamos pincelar alguns outros pontos de vista também, tá? Então Pedro, independente de polêmicas ou intrigas, ele vai conclamar os seus leitores a permanecerem firmes, a não se desviarem da fé, para que eles possam ser participantes dessa graça que você comentou e também de uma vida eterna quando o Senhor voltar. Amém. E enquanto o pastor Mateus estava falando sobre isso, eu me lembrei de um texto que a gente pode comentar sobre ele na segunda-feira também, Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Mateus, a galera começou a sair da tumba, sim, mas foi quando Jesus morreu. Sim. Os santos. Os santos. Muitas pessoas linkam esses dois pontos e faz uma salada, mas segunda-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E Pedro, ele finaliza então falando sobre essa teologia da primeira epístola, de novo falando da graça. Então eu não vou me deter muito aqui, a gente já falou bastante sobre graça, mas entenda o seguinte: Jesus, ele nasce, vem, cumpre o ministério, morre por mim e por você, nos dá o direito à vida eterna, através da salvação das nossas almas. E ninguém melhor do que alguém que caminhou com Jesus para falar sobre essa graça. E o autor do livro, ele destaca um ponto que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, pastor Mateus. Que ele fala que a convivência diária de Pedro com Jesus, durante o período do ministério de Jesus aqui na terra, fez Pedro ter uma perspectiva de Jesus, não só como a segunda pessoa da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas como o próprio Deus aqui na terra. E então imagina só para esse homem entender que o próprio Deus, ele abre, tem um versículo que fala, não me lembro agora, ele abriu mão da sua glória e ele se fez homem. Tem amor maior do que esse? E todo o sofrimento de Jesus foi de graça. Então entenda mais uma vez, pela graça nós somos salvos. E isso ele não vem de nós, mas é dom de Deus. Amém. E para finalizar, pastor Mateus, no capítulo 5, a teologia da segunda epístola, o autor ele vai falar sobre a inspiração bíblica, a transfiguração, e nós finalizamos então agora falando sobre a demora da segunda vinda de Cristo. Nessa segunda carta, nós percebemos muito claramente os estímulos de Pedro em favor dos irmãos para que eles não negassem a fé nos tempos dos falsos ensinos e nos tempos de perseguição. Mas uma coisa interessante que você disse aqui é que Pedro ele vai tocar em alguns assuntos, como por exemplo a transfiguração que aconteceu no monte. Algo que só é mencionado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e também aqui pelo próprio apóstolo. E ele vai falar um pouquinho também a respeito da volta de Jesus, como nós já pincelamos, e Mateus também aqui já introduziu. Então, a teologia usada por Pedro na segunda carta, ela era um tanto quanto parecida com os ensinamentos de Paulo. Até por isso que houve uma certa resistência, né? Será que foi Pedro mesmo que escreveu? Já falamos sobre isso aqui. Só que Pedro, ele lapida, ele vem tocar em alguns assuntos que Paulo não tocou. Ele vem falar sobre a questão de que realmente o Espírito Santo, uma inspiração divina nas Escrituras, e ele vai falar sobre essa questão da transfiguração, que é uma questão muito interessante também. Então Pedro ele reforça que assim como o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, o Novo Testamento também foi, e assim a sua carta, e ele diz que é o Espírito Santo quem direciona a nossa vida, né? As revelações vêm do Espírito Santo, né? O correto entendimento de quem Deus é e o que Ele deseja, vem através desse agir do Espírito Santo nas nossas vidas, né? A palavra escrita, ela é uma palavra rema, uma palavra revelada através do Espírito Santo. E Pedro, então, ele também fala sobre a importância de nós afirmarmos, né? De nós também defendermos essa inspiração divina das Sagradas Escrituras. E outro objetivo que ele tem aqui, Mateus, também é demonstrar que as orientações e as profecias são expressões do próprio Deus.
O que aconteceu no Antigo Testamento e o que ele usava aqui eram expressões do próprio Deus para o povo. E nós vamos encontrar expressões assim na carta. Assim diz o Senhor me disse, a palavra do Senhor veio a mim. Então isso indica mesmo que era o próprio Deus trabalhando com ele. No 5.2 falamos sobre a transfiguração, algo que Pedro foi testemunha ocular. A transfiguração você pode encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, quando Pedro, Tiago e João são levados por Cristo a um monte e acontece algo glorioso ali, inclusive uma mudança física do próprio Jesus, as vestes resplandecendo, por isso que se usa a palavra transfiguração. Houve um impacto mesmo da presença de Deus ali. Você vai se lembrar que também Moisés e Elias aparecem. Para eles vendo isso, então, pois não bastava o próprio Cristo, agora presenciar Moisés e Elias junto. E aí no meio da conversa Deus ainda corrobora e fala assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus vem então e ainda reforça essa questão. Tudo aquilo que ele ensinar, deem atenção para ele, está se cumprindo em Jesus, esse mesmo, meu filho, tudo aquilo que foi falado pelos profetas, porque Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Então, quer dizer, todo o peso do Antigo Testamento, juntamente com Jesus ali, algo fantástico, estava se cumprindo, e Deus deixa claro, tudo que ele ensinar, deem atenção, porque ele é o meu filho amado. E o objetivo de Pedro tocar nesse assunto com os destinatários era justamente então para reforçar que esse, o Filho de Deus, ele cumpriu então o propósito. O Antigo Testamento se resume nele, e ele também ressuscitou, e isso é uma alavanca para a nossa fé, como nós já falamos aqui. Então esses ensinos deveriam ser propagados, porque aquela carta ali estava no papel, mas esses ensinos deveriam ser propagados porque são verdadeiros e vêm da parte do Pai. E principalmente, novamente, rebatendo os ensinos gnósticos. Então, o conhecimento da verdade está em Jesus e não na filosofia humana. Então, é através das Escrituras que a seita, a heresia gnóstica, ela era combatida e também ela ruía porque ela não tinha fundamentação eterna, como tem a palavra. Pedro, ele defende o conhecimento verdadeiro sobre Cristo, e através desse conhecimento, então, nós temos experiências com Deus, experiências pessoais com o próprio Senhor. Alguns já estavam abandonando a fé naquele momento, então Pedro ele vai alertar para essas questões, porque os falsos ensinos e os falsos mestres estavam arrebatando alguns, mas Pedro então ele reforça que Jesus eterno continua sendo Deus e é o exemplo nosso a ser seguido. Amém. E o autor ele finaliza falando então sobre a demora da segunda vinda de Cristo. Quando Pedro ele começa a falar sobre isso, pastor Matheus, você me permite emprestar o seu livro de novo? Porque o autor ele divide em três principais pontos relacionados a esse tema sobre a demora, Tardia, considerada tardia para alguns, porque nós já falamos sobre o gnosticismo. Então, primeiramente, o termo ele serve para quê? Para despertar a lembrança daquilo que foi pronunciado pelos profetas. O que os profetas falaram? Ele vai voltar. Nós aguardamos o Messias, que agora não vai vir mais como num jumento, mas ele vai vir em glória. Ele vai vir me fugiu o versículo agora, mas ele vai vir resplandecente. E nós, os que estivermos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós o encontraremos nos ares. E isso é muito lindo. Mas as pessoas ficaram preocupadas, ele vem ou não vem? Então Pedro ele começa a falar: olha, vocês precisam ter mais esperança, porque ele vai vir. Um outro aspecto importante também que o apóstolo Pedro fala é sobre o que o pastor Matheus já comentou. Vários falsos mestres contemporâneos do apóstolo Pedro falavam sobre isso, que Jesus não era o Messias, que os judeus também ainda defendem isso, e eles aguardam a vinda desse Messias agora não
um Jesus humilde, mas um governante, como um rei, libertador político. Exatamente, um homem influente. E o terceiro aspecto, mencionado pelo autor sobre a teologia da vinda de Cristo, é a ênfase sobre o modo de como isso vai acontecer. E segundo a Pedro 3,10 afirma que a vinda do Senhor será repentina e acontecerá em um momento inesperado. E eu fecho essa aula, pastor Mateus, mencionando aquele versículo que diz: eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E eu já contei para vocês, mas eu finalizo, pastor Mateus, contando um testemunho de uma experiência que eu tive em São José dos Campos. E eu saía do trabalho, morava na casa da minha tia, e antes de ir para a casa da minha tia, eu ia para uma academia. E da academia para a casa da minha tia, eu caminhava cerca de uns 5 quilômetros e eu passava em frente ao velório municipal da cidade. E o velório municipal de São José dos Campos é um lugar bem amplo, com várias salas de velório, enfim. E eu lembro que todos os dias eu passava mais de uma sala aberta com velório, todos os dias, de segunda a sexta. Aquilo que no começo era algo normal começou a me chamar a atenção. E eu comecei a parar, meio esquisito isso, mas foi algo que Deus estava fazendo comigo. Eu comecei a parar e olhar. Eu não chegava a entrar, né, por ética e respeito à família. Mas até que um dia o Espírito Santo falou para mim: Mateus, eu estou voltando todo dia, individualmente para alguns, até o momento que eu vou voltar de maneira coletiva. Então, de novo, Jesus diz para nós: eis que eu venho sem demora, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. E um outro versículo que fala: louco, se essa noite te pedirem a tua alma, para quem você vai entregar? Quem você preparou, para quem será? Então, meus irmãos, entenda, nós aguardamos a volta do Cristo. Muitos teólogos, e nesse tempo que nós estamos vivendo, existem muitos debates teológicos, pastor Mateus, sobre falando se é nessa geração. Sabe, eu entendo uma coisa: ele não voltou ainda. Então, se ele não voltou, eu tenho um propósito a cumprir. Mas se nessa noite ele pedir a minha alma, do Mateus, o que eu vou entregar, o que eu preparei? Entendam uma coisa: ele vai voltar. Com certeza. Ele vai voltar. De novo, ele vai voltar. E nós precisamos, como aquelas pessoas que creem no sacrifício de Cristo, que somos salvos, que ele vai voltar. E quando ele voltar, eu e você precisamos ser achados como aquelas 5 virgens prudentes que tinham óleo nas suas vasilhas, com as nossas vestes brancas, alvas como a neve, para podermos então nos encontrarmos com o noivo, para que o grande dia da volta coletiva de Cristo possamos estar nas bodas do Cordeiro. E isso já estou te dando uma colherzinha de chá do próximo livro, que vai ser o quê? Escatologia. Amém? Foi boa essa aula para vocês, pastor Mateus? Amém? Foi boa essa aula para vocês? Pastor Mateus, suas considerações finais. Muito interessante, né? O apóstolo Pedro, um homem que caminhou com Jesus durante praticamente todo o ministério de Cristo. Por que praticamente? Porque ele não estava no início, né, no batismo, né, nos primeiros movimentos ali de Jesus, mas um homem que viveu durante cerca de 3 anos, com Jesus, e não escreveu nenhum evangelho. Foi testemunha ocular, mas não escreveu nenhum evangelho. Mas foi inspirado por Deus para deixar o seu ensinamento em 2 epístolas, que foram fundamentais para aquele povo específico da Ásia Menor, para fortalecer a fé daqueles irmãos, para exortar quanto aos falsos ensinos e para estabelecer fundamentações incríveis, principalmente a respeito da volta de Cristo. Então, 2 epístolas que são fantásticas, se encaixam nos nossos dias porque são universais, continuam falando comigo e com você, e eu até te oriento depois a ler. Se você não teve a oportunidade, leia as epístolas. Sim. São epístolas até curtas, né? Não são muitos capítulos, e eu creio que isso vai edificar a sua vida, vai edificar a sua casa e vai ser bênção para você também. É isso aí. Amém. Pastor Mateus, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Nos vemos segunda-feira às 8 horas da noite pelo Skype,
Deixe suas dúvidas, seus comentários, leia as epístolas, assim como o pastor Mateus mencionou. Homens, sacerdotes do lar, orem por suas famílias e com suas famílias, e na segunda-feira eu quero feedback sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau!